Olá a todos, sejam bem-vindos ao Hoje no X. Meu nome é Morgana e eu vou passar aqui para vocês hoje a top trend do Twitter dessa sexta-feira, dia 17 de outubro. Bom, uma das primeiras top trends que a gente tem aí hoje, sexta-feira, é a top trend do nome do Gustavo Lima. Pra quem não sabe, eu acho que todos sabem, Gustavo Lima é um cantor de música sertaneja no Brasil. Ele tem posicionamento político a favor do Bolsonaro, ele já falou isso diversas vezes. E exatamente por isso existem muitos haters, pessoas que odeiam ele pela opinião política dele. Eu me lembro muito bem que na época, quando ele expressou a opinião política dele, pessoas deixaram de ir a shows, nem tanto assim, porque eu acho que o público dele também é um público mais de direita, mas o pessoal que era de esquerda deixou de ir no show dele, tentou boicotar o Gustavo Lima de alguma forma, enfim. Hoje a top trend dele é em relação a uma festa que parece que ele deu na casa dele, em Goiás. Os vídeos mostram, né, a mansão dele, que ele tem em Goiás, e as pessoas que visitaram ele, que foram até a festa, foram de avião. Então, tipo, ao invés de ter carros estacionados, eram aviões estacionados. E, gente, assim, nessa postagem do Twitter tem muita gente esculachando ele, não vejo motivo, e muita gente falando a verdade. Qual é a verdade? Ele é uma pessoa trabalhadora, que fez a música dele, correu atrás do dinheiro dele, e hoje em dia ele pode esbanjar, ele pode fazer o que ele bem entender. Inclusive, um dos twitters aqui, uma conta aqui, tá comentando que quem conseguir enriquecer no Brasil, bem como Gustavo Lima fez, às custas de muito suor e trabalho, saindo da pobreza e se tornando cantor número 1 do Brasil, fuja dessa gente invejosa e frustrada, que não consegue conviver com o sucesso de gente trabalhadora. É isso, gente, o cara correu atrás do dele. A gente sabe que cantores, artistas, empresários, gente, são pessoas com muito dinheiro, a gente não tem essa noção, né, de que uma pessoa pode fazer uma festa na casa dele e ao invés de os convidados irem de carro, vão de avião. É isso, gente. Tem pessoas que têm dinheiro nesse nível, né? Não é o nosso caso, mas existem pessoas assim. Aí o próximo Twitter comenta aqui: inveja, ódio do sucesso, o despeito de jamais ter sido nada. Gustavo Lima tem 100 bilhões de plays no Spotify, milhões de seguidores, 100 shows lotados por ano. Por anos, os artistas mais tocados na rádio do Brasil. Começou do zero e é um fenômeno extraordinário. Aí tem as postagens falando dos outros cantores sertanejos, que são de direita, né? Zezé de Camargo e Luciano, que apareceu mostrando a camisa com pedido de anistia aos condenados. Aí tem essa publicação aqui do Omar, que ele tá indo contra aí o fato do Gustavo Lima tá aproveitando com os amigos dele na mansão. Falando que ontem circulou um vídeo na casa de Gustavo Lima, no pátio lotado de aviões, e um monte de comentários defendendo. Eu não tenho mais disposição para debate político não, rapaziada. Eu não vou gastar o meu tempo convencendo ninguém que fica 3 horas por dia no ônibus que defende quem voa de jatinho. Querem votar na direita? Vota, parceiro, contigo mesmo. Ano que vem voltar lá. O que eu tenho pra dizer sobre esse comentário é que é muito engraçado, Omar, o seu comentário, que pessoas que também votaram na esquerda, né, aparentemente continuam pegando o busão, ficando 3 horas e defendendo lixos como Lula, defendendo lixos como Alexandre de Moraes. A gente tem que ver que a diferença de um presidente para o outro, a diferença dos presidentes para o Brasil, para ter um país melhor, era aquele presidente que ajuda o povo sem dar caridade, sem dar Bolsa Família, sem dar Bolsa Gás, que eu vi esses dias que o Lula tava dando um auxílio desse. Gente, chega de auxílio. Você não tem que ter auxílio, você tem que correr atrás do seu. Você tem que ter um presidente que dê oportunidade de você ter um bom trabalho no país, de você ganhar o seu dinheiro de forma honesta, de você conseguir comprar bens mínimos pra você. Não você ficar ganhando auxílio. O tempo inteiro eu tô ganhando auxílio, que felicidade. Vai ficar o tempo inteiro assim, sem sair do lugar estagnado? Isso é praticamente um retrocesso político, gente. Tem que pensar pra frente. Então acordem, gente. A próxima trend hoje do Twitter, muito falada, foi a trend Tatá. Bom, eu fiz uma pesquisa, porque eu não sei quem são essas pessoas, mas eu acabei vendo e, na verdade, eu sei, eu não lembrava pelo nome. A Tatá, ela é uma das entrevistadoras, apresentadoras do Pod Delas, e ao que tudo indica, ela é casada com o Cossielo, que é um youtuber famoso, comediante, etc. Eles têm 2 filhos e tudo, e ao que tudo indica, eles são bem queridos, é um casal bem querido e famoso pelos fãs aí na internet. O que aconteceu foi que no próprio Instagram do Cossielo, ele fez uma publicação com uma foto da esposa anunciando o término da relação.
sendo que no próprio Instagram da esposa nada apareceu. Não se sabe se ainda não se pronunciaram sobre isso, não se sabe se houve realmente o término da relação. Os fãs estão muito abalados, ao que tudo indica, porque era um casal favoritos deles. Tá vendo? Um dos twitters eu não ligo para o casal terminando não, mas o Cossielo e a Tatá já é demais. O texto do Júlio Cossielo falando que ele e a Tatá não estão mais juntos. Um dos casais que eu mais gostava na internet. Eu tava indo dormir, não sei porque eu fui pegar esse celular e vir a bomba do Cossielo e da Tatá. E assim, as pessoas estão tão indignadas, isso é muito doido, né? As pessoas ficam indignadas às vezes com algumas notícias e elas criam teorias conspiratórias que eu amo, né? E elas criam esse tipo de teoria falando que não, na verdade aconteceu isso ou aconteceu aquilo. E o que acontece? Nesse caso da Tatá e do Cossielo, tem uma outra top trend que é do Maurício Meirelles, que é também um comediante, né? E que no dia anterior, salvo engano, acho que antes de ontem, ele estava com o Júlio Cossielo. E o pessoal tá achando que ele fez um webbullying com Cossielo, porque tem uma foto, vou ver se eu encontro aqui pra vocês. Tem uma foto dele aqui, ó. Tem uma foto dele segurando o celular do Cossielo na gravação do webbullying, falando que a separação foi trollagem e que seja mesmo. Então, gente, as pessoas estão muito chateadas com a separação de um casal. E é isso. O Twitter é meio doido às vezes com as publicações. Bom, outra top trend é da Angélica, que ontem fez a estreia do programa dela na GNT, que se chama Angélica ao Vivo. Ela fez alguns comentários, ela recebeu pessoas no programa dela, Tata Werneck, Grazi Massafera, e ela fez um comentário de que a indicação do STF está para sair a qualquer momento e disse que ela sabia que as chances são pequenas, mas queria deixar aí o pedido dela para que a escolha aí fosse de uma mulher negra, né, que seja uma mulher negra como indicação aí para ser uma das ministras do STF. Bom, a minha opinião sobre o cargo para ministro ou ministra aí do STF tem que ser um cargo de uma pessoa que seja competente para estar lá, independente da cor, do sexo. Então, assim, não sou contra nem a favor de ser mulher ou mulher negra ou o que seja, desde que seja competente para estar lá, desde que não tenha atitudes como a gente está vendo aí de muitos ministros do STF, como por exemplo o próprio Alexandre de Moraes, da atuação horrível, da péssima atuação que vai contra todos os princípios básicos da Constituição Federal, porque ele está agindo dessa forma, apesar de se dizer aí um professor de direito constitucional, de forma alguma, ele está agindo completamente de forma arbitrária e abusiva. Então, se não for um ministro dessa forma, é o que importa, que seja um ministro aí que saiba atuar e saiba trabalhar como um verdadeiro ministro do STF, que é nada mais do que salvaguardar a Constituição brasileira e os direitos do povo brasileiro. Daí achei esse tweet aqui falando que tanto a Angélica quanto a Anitta fizeram esse pronunciamento patético pedindo uma mulher negra no STF. Uma turma hipócrita que tinha que pedir um ministro com carreira, ética e senso de justiça, sim, ou uma ministra. Independente de gênero e raça. Precisamos reagir contra essa lacração que está destruindo a sociedade. Eu concordo, porque eu acho que para estar nesse cargo, como eu disse anteriormente, a pessoa tem que estar apta a estar nesse cargo. Eu acho que não faz diferença a questão do sexo ou da cor. Bom, mais uma top trend para vocês. Essa é a NFL no Sport TV. Eu acho muito bacana o fato dos brasileiros estarem pegando aí o futebol americano, começando a torcer, a mostrar, a entender, né? Porque, assim, dos esportes nos Estados Unidos é o esporte mais fácil de se entender de todos. É um esporte muito bacana, então eu vi essa trend aqui. O pessoal comentando sobre os atletas, sobre o jogo, os jogos passados. Eu acho muito bacana. Assim, eu sei que o futebol americano, ele tem um grande público no Brasil, né? O pessoal até costuma fazer treinos aí na praia, né? Tem times na praia, eu já vi eu tenho um colega meu que faz. Então é muito bacana aí você ver o pessoal no Brasil se inserir na outro esporte que não seja somente futebol, né? Apesar de que futebol é muito bom. O pessoal tá animado com o NFL no Brasil também. A gente teve jogo agora esse ano em São Paulo, né? E o próximo ano, aqui tudo indica, o jogo vai ser no Rio de Janeiro, ou seja, eles estão querendo fazer jogos da NFL todo ano no Brasil, ao que tudo indica. Então isso aí é maravilhoso.
Eu sei que o pessoal brasileiro é muito fã do Green Bay, né? Que é um time que tem aí as cores da camisa do Brasil. E é isso, gente. Essas foram as top trends do Twitter aí de sexta-feira, dia 17 de outubro. Top trends assim, light. Sem nenhuma confusão, sem nenhum problema. Então, bom final de semana pra vocês. Aproveitem muito. Beijos!